Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geometria Analítica e Álgebra Vetorial, e nessa aula eu vou resolver o exercício 131. Me acompanhe aí na leitura do exercício. Encontre os ângulos diretores do vetor U. Tá? Então é só esse o enunciado, a linha de baixo tem na verdade as respostas, tá bom? Primeira coisa, na sua apostila talvez não tenha a flechinha aqui do U, tá errado, já corrigi nesse enunciado, corrija aí no seu material. Vetor tem que ter a flechinha em cima, tá bom? Gente, para eu poder calcular os ângulos diretores, vamos pegar, por exemplo, o ângulo que o vetor forma com eixo x. A gente chama de cosseno de alfa. Eu preciso da coordenada x do vetor e o seu módulo. Na fórmula é módulo de v. Como o vetor aqui chama u, já vou colocar módulo de u. Bom, então primeira coisa, para eu poder calcular o cosseno de alfa, eu preciso do x, que foi dado, mas eu preciso do módulo. Vamos fazer isso no cantinho? Qual que é o módulo do vetor U? Como qualquer vetor que eu tenho as coordenadas, módulo é raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Tudo bem? Então, o módulo do vetor U vai ser igual a raiz de... raiz de 2 ao quadrado vai cancelar a raiz com quadrado, sobra 2, tá? Menos 1 ao quadrado vai dar mais 1. E 1 ao quadrado vai dar mais 1, tá bom? Aqui também mais 2. Fazendo esta soma, eu vou ter raiz de 2 mais 1, mais 1. O módulo de U é raiz do valor 4. Opa, raiz exata. Se a raiz é exata, ok, a gente vai expressá-la. Então dá 2, tá bom? Vamos lá agora, então, para a resolução do exercício. Bom, cosseno do ângulo que ele forma com eixo x é coordenada x, raiz de 2, sobre o módulo do vetor que deu 2. Miller, como é que eu faço para determinar o alfa se eu sei o cosseno de alfa? A gente vai passar cosseno para o outro membro. A gente vai cancelar a operação cosseno. Como é que a gente cancela a operação cosseno? Com o inverso da função cosseno, que é arquicosseno. Você tem isso na sua calculadora. Arquicosseno de raiz de 2 sobre 2, tá bom? A gente vai ter que fazer isso com a ajuda de uma calculadora. Se você pensar um pouquinho na tabela de senos e cossenos, dá para fazer sempre. A pergunta aqui, qual o ângulo cujo cosseno dá raiz de 2 sobre 2? Cosseno de raiz de 2 sobre 2 é 45 graus, tá? Se você quiser fazer na calculadora, é só pedir a segunda função do cosseno, chamando shift, né? Aperta cosseno, vai aparecer cosseno a menos 1. Isso não é 1 sobre cosseno, é a função inversa ao cosseno. E você vai colocar a calculadora em graus, hein? Aí faz arquicosseno, abre parênteses, raiz de 2 dividido 2. Vai dar 45 graus, certeza, não tem erro, tá bom? Vamos para o ângulo que ele forma com o eixo y. O cosseno desse ângulo é a coordenada y sobre o módulo do vetor. Então, o cosseno desse ângulo vai ser igual a coordenada y, menos 1, o módulo dá 2, tá? Função inversa a cosseno, para eu isolar aqui o beta. Arquicosseno. Arquicosseno de menos meio. Ele não está entre aqueles ângulos de 30, 45, 60, né? Valor negativo. Então, se quiser calcular, vamos calcular aí. Você vai fazer lá, chama a segunda função do cosseno, arquicosseno, calculadora em graus. Você deve chegar à conclusão que esse ângulo beta é 120 graus, tá bom? Então, ângulo com eixo x, alfa, 45, o ângulo diretor com eixo x, com o eixo y deu 120, e com o eixo z, cosseno de gama é igual a coordenada z sobre módulo do vetor. Então, cosseno do ângulo que ele forma com o eixo z vai dar 1 sobre o módulo do vetor, que é 2. Isolando o gama, arquicosseno de meio. Gente, esse é fácil, hein? A gente sabe que cosseno de 60 graus dá meio. Aqui a pergunta é, qual é o ângulo cujo cosseno dá meio? Esse ângulo só pode ser o ângulo de 60 graus.
Então chegamos nos 3 ângulos diretores. Com o eixo X chamamos de alfa, 45 graus, com o eixo Y beta, 120 graus, e com o eixo Z é o gama, 60 graus. Gente, é isso. Até mais. Bons estudos!